Olá, muito bom dia. Mais uma vez aqui com vocês para trabalharmos, né, exercícios, praticarmos exercícios voltados ao conteúdo da última aula, ok? Hoje a gente vai trabalhar o conteúdo, mas em forma de exercícios, né, da aula anterior. Então, a gente está continuando, né, o nosso trabalho, exercitando para que vocês possam ter uma melhor aprendizagem, correto? A primeira questão, ele fala justamente o seguinte: quando se aproximam duas partículas que se repelem, a energia potencial das duas partículas. Gente, quando se aproximarem duas partículas, então a distância entre elas diminui, apesar delas se repelirem por ter carga de mesmo sinal. Mas a distância diminui. Ora, lembrando de energia potencial elétrica, você lembra que energia potencial elétrica é ponte, é igual a constante eletrostática vezes Qzão vezes Qzinho sobre a distância entre as partículas. Então, energia potencial e distância são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer? Quando você aumenta a distância, diminui a energia potencial. Quando você diminui a distância, aumenta a energia potencial. Então, a resposta correta está na letra A. Letra A é a resposta para a questão de número 1. Correto? Entenderam? Beleza, galera? Ora, vamos agora à questão 2. A questão 2, ele faz o seguinte comentário. Uma carga elétrica igual a 20 nanocoulomb, então Qzinho igual a 20 nanocoulomb, é deslocada do ponto cujo potencial é 70 volts. É como se esse ponto fosse o ponto que você chamasse de Azão. Então, o potencial elétrico no ponto A é igual a 70 volts. O outro ponto, que é onde a carga vai passar, ou vai chegar, é igual a 30 volts. Então, vou chamar de ponto B. V de B igual a 30 volts. Nessas condições, o trabalho realizado pela força elétrica do campo foi igual a... Então, ele pede o trabalho. Ora, basta vocês lembrarem que trabalho, W, trabalho elétrico, W, é igual a carga de prova Qzinho vezes U de AB, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, o trabalho W é igual. Quem é a carga? 20 nanocoulomb. Quem é a DDP entre os pontos A e B? É V de A menos V de B. V de A é 70, V de B é 30, então dá 40. 40 vezes 20 dá 800. Como é trabalho, como é energia, a unidade vai ser nanojoule. Então, a energia potencial elétrica, ou o trabalho da força elétrica, é igual a 800 nanojoules. Opção correta, letra A. É a resposta para a questão 2. A questão 3, o enunciado diz o seguinte: entende-se que a diferença de potencial, DDP, entre dois pontos de um campo elétrico corresponde. A diferença de potencial, que é o U, entre dois pontos, que pode ser A e B,
de um campo elétrico corresponde? Letra A. A capacidade de armazenar carga elétrica. Não. A DDP não está diretamente ligada à capacidade de armazenar carga elétrica. Tá? Letra B. A energia consumida por um aparelho elétrico qualquer. Ora, aqui ele quer dizer na letra B que a DDP é igual a energia. Né? E não é verdade. Letra C. Ao deslocamento dos elétrons livres entre dois pontos considerados. Poderia enganar muitos alunos essa opção. Tá? Mas a DDP ela é responsável pelo movimento ordenado dos elétrons. Mas aqui ele está dizendo que dá para entender é que a DDP corresponde ao deslocamento. E não é verdade. Ela é responsável pelo deslocamento, mas não é o deslocamento. Letra D. Ao trabalho, energia realizado pela força elétrica. Não. Não. DDP não é igual a energia. Tá? Então, de novo, letra D, vamos analisar. Ao trabalho realizado pela força elétrica entre dois pontos considerados por unidade de carga. Se ficasse até em dois pontos considerados, estaria errado. Mas quando ele diz por unidade de carga, aí completa o raciocínio. Ele está dizendo, então, que U de AB é o trabalho W sobre Qzinho. Ora, essa fórmula nós vimos ainda há pouco. E é verdadeira. Se U de AB é o trabalho W sobre Qzinho, então o trabalho é Qzinho vezes U de AB. Então está correta a letra D para a questão de número 3. Tá? A letra E. A energia consumida por unidade de tempo. Energia é trabalho. Trabalho sobre tempo não é DDP, gente. Trabalho sobre tempo é potência. Potência elétrica. Ok? Tranquilo? Então, vamos à quarta questão. Muitas pessoas, né, ficam intrigadas ao verem um pássaro pousado em um fio de alta tensão, sem ser eletrocutado. Este fato é possível por quê? Vamos ver a letra A. Na letra ele diz assim: ele sempre toca em dois fios simultaneamente, ficando submetido a uma pequena tensão. Ele não toca em dois fios, ele toca em apenas um único fio. Beleza? Então não é a letra A. Letra B. A voltagem nos dois pontos em que ele toca é muito grande, anulando a corrente elétrica que atravessa seu corpo. Ora, gente, a voltagem é a mesma DDP. Se ela é muito grande, a corrente é muito grande. Então ele morreria eletrocutado. Não é resposta. Letra C. Ele toca apenas um fio. Até aí, perfeito. Ele toca apenas um fio. Em dois pontos muito próximos. Verdade. Em dois pontos muito próximos. Porque tu observa que a distância entre os pés é muito pequena. Correto? Então, se a distância é muito pequena, o potencial onde está um pé é igual ao potencial onde está o outro pé. Logicamente, a diferença de potencial entre esses dois pontos é igual a zero. Ora, se a DDP é zero, então não vai passar corrente pelo pássaro. Daí, a gente conclui que essa é a resposta correta, a letra C. Tá? Então, letra C é a resposta correta para a questão número 4. A letra D,
As penas do pássaro funcionam como isolante elétrico, impedindo que ele fique submetido a uma tensão elétrica. Não, não tem nada a ver, gente. As penas do pássaro funcionam como isolante elétrico? Não tem nada a ver. Tá? Ok? Tranquilo? Então, a questão 4, opção letra C. A questão 5. Comumente se ouve falar dos perigos da alta voltagem em dispositivos elétricos. Todavia, uma alta voltagem pode não significar uma grande quantidade de energia, se, preste bem atenção, comumente se ouve falar dos perigos da alta voltagem em dispositivos elétricos. Gente, alta voltagem é alta DDP. Alta DDP é alta corrente. Ora, alta corrente é alta carga, gente. Entendeu? Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, todavia, uma alta voltagem pode não significar uma grande quantidade de energia. Se, aí vem a condição. Letra A, o potencial elétrico envolvido for constante? Ora, se o potencial for constante, a DDP é nula, então não vai passar corrente. Não vai ter movimento de carga. Letra B, a quantidade de carga envolvida for baixa. Ó, todavia, uma alta voltagem pode não significar. A resposta está amarrada a não significar. Não significar a quantidade de carga envolvida for muito baixa. Por que essa é a resposta correta? Porque uma alta voltagem, como eu comentei anteriormente, está ligado a uma grande corrente. Tá? Elevada corrente significa grande quantidade de carga. Então, a resposta correta é letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Questão 6. A questão 6, leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica. Leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica. Primeira afirmativa. A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. Gente, energia potencial, é só lembrar da fórmula. Correto, galera? É pote é igual a K, Qzão, Qzinho sobre D. Então, tu observa que a energia potencial é diretamente proporcional ao produto das cargas. Está correta a primeira afirmativa. Afirmativa 2, galera. A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Não! Ela é inversamente proporcional à distância. Tá? Então, a afirmativa 2 está errada. 1 correta, 2 errada. 3. A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga. É verdade. Porque, gente, o trabalho, ele não depende da trajetória descrita pela carga. Ele depende apenas dos pontos inicial e final. Né? Então, a gente se baseia na lei de Hess. Tá? Lei de Hess. O trabalho, a energia, só depende dos pontos inicial e final. A trajetória não vai influenciar. Então, a afirmativa correta é aquela que tem 1 e 2 e 3 como verdadeira. Letra E é a resposta correta. Beleza? Questão 7. Duas cargas elétricas puntiformes, Qzão, de mesmo valor absoluto e sinais contrários, são fixadas nas extremidades de um segmento horizontal AD. Então, no ponto A, tem uma carga Qzão, no ponto B, outra carga Qzão de mesmo modo.
de comprimento R. Então, a distância entre as cargas é R. Com relação ao potencial elétrico ou eletrostático resultante gerado por essas cargas, pode-se dizer. Gente, no ponto médio, a distância desse ponto médio em relação à carga do ponto A é a mesma distância do ponto médio em relação à carga do ponto B. Então, como o potencial elétrico é calculado por V igual a K vezes Qzão sobre D, então o potencial depende da carga e depende da distância. Como a carga é a mesma, certo? Como a carga é a mesma e o potencial é o mesmo, tá? O potencial é o mesmo, tá bom? O potencial no ponto médio depende da carga no ponto A e da carga no ponto B. Certo? Beleza? Tranquilo? Aí o que você analisa? No ponto médio, eu vou ter dois potenciais. Um potencial de A e um potencial de B. Só que os sinais das cargas são contrários. É como se a carga no ponto A fosse negativa e no ponto B fosse positiva. Então, um potencial vai ser positivo e outro negativo. Como tem o mesmo valor numérico, o potencial resultante é a soma deles. É V de A mais V de B. Só que V de A é igual a V de B, porém com sinais opostos. Daí a gente concluir que o potencial resultante do ponto médio é nulo, é igual a zero. Então, resposta correta, letra A é a resposta correta. E a última questão da aula de hoje, o comentário é o seguinte: há situações na natureza que são impossíveis de ocorrer. São impossíveis de ocorrer. Com base nessa afirmação, assinale abaixo a alternativa em que se apresenta um fenômeno físico que não ocorre. Letra A. Uma massa, ao ser abandonada numa região do espaço, onde há um campo gravitacional, passa a se movimentar no sentido do campo gravitacional. Ora, correto. Porque esse campo gravitacional é justamente que determina a força-peso. E peso é o produto da massa pela gravidade. Tá? Então, não é letra A a resposta. Letra B. Uma carga elétrica, ao ser abandonada numa região do espaço, onde há um campo elétrico, passa a se movimentar em sentido contrário ao campo elétrico. Uma carga elétrica, ao ser abandonada numa região no espaço onde há um campo elétrico, passa a se movimentar em sentido contrário ao campo elétrico. Bem, se a carga for positiva, tá? Se a carga for positiva, ele se movimenta no sentido da linha de força, tá? No mesmo sentido do campo elétrico. Se a carga Qzinho for negativa, ele se movimenta em sentido contrário. Correto? Então, vejamos letra C. Na letra C, ele quer saber a alternativa que se apresenta o fenômeno físico que não ocorre. Letra B, ocorre. Tá? Letra C, dois corpos a temperaturas diferentes são colocadas em contato, isolados da vizinhança. O calor flui do corpo de temperatura mais baixa para o de temperatura mais alta. Não, isso não pode ocorrer. Esse fenômeno não ocorre. É essa a resposta que ele quer. Por quê? Quando se coloca em contato dois corpos de temperatura diferentes, o calor flui espontaneamente do corpo de temperatura mais alta, é o contrário.
para o corpo de temperatura mais baixa. Então, resposta letra C. Então, fechamos a aula de hoje e até a próxima aula, galera. Beleza?